Eu estava lendo fragmentos de um discurso amoroso de Roland Barthes e ele diz algo que me paralisou, que eu fiquei: "Uau!". Sabe quando dá um boom na sua cabeça que você fica: "Mano, como assim? Como eu não vi isso antes", sabe? Que ele diz que o sujeito que espera é um sujeito em estado de alucinação. E cara, é exatamente isso. O vínculo ativa porque ele não é sobre o que tá acontecendo agora, mas é sobre um mapa de minas que a gente carrega no peito, sabe. E é muito curioso porque, às vezes, a presença do outro, às vezes não, na grande maioria das vezes, ela pode acabar desorganizando o que a gente leva muito tempo pra gente arrumar, né. E o vínculo, ele não é só um laço, ele é um gatilho. E eu fiquei me perguntando, cara, depois dessa frase, por que que ele ativa tanto? Porque é o que me instiga mais a ler, né. Agora eu quero saber. Aí eu fui pesquisar e, nossa, até vou trazer aqui, porque eu precisava falar sobre isso, que eu fui atrás. Eu gosto muito de certos estados que eu ativo, porque eu sou obcecada nas coisas. E quando eu começo a ter um objetivo de entender alguma coisa, eu vou até o fim, cara. E eu queria saber por que que a gente perde o chão quando o outro ele se move, sabe? Porque já passei por tantas coisas na minha vida de desses vínculos e tal, e me veio esse estalo de querer entender tudo agora. Eu passei eu fui dormir tarde até. E o que que eu descobri? Eu trouxe aqui pra vocês que tem 4 pilares que a gente insiste em ignorar. O primeiro é a projeção, que a projeção é aquele estado que eu não vejo o outro, eu vejo o que eu preciso que o outro seja. É como se eu colocasse um cartaz no rosto com uma imagem da minha própria salvação. O outro pilar é a carência, que a carência é um eco de uma fome antiga, né, um vazio que tem aí uma forma de uma criança que não foi vista e que agora ela grita toda vez que o celular demora a vibrar. Tem a expectativa, que a expectativa já é um pouco mais silenciosa. É basicamente, tipo, escrevi a peça inteira e dei o papel principal para o outro. Mas eu esqueci de entregar o script. Aí eu me enfureço quando ele erra a fala, entendeu? E é exatamente assim que acontece. E o último é o medo da perda, que é o luto antecipado, né? A gente começa aí a sofrer antes de desfrutar o começo. É o pânico de voltar a ser apenas um, entre aspas. Cara, aí eu fui atrás disso pra entender, né? E Sartre, como sempre Sartre, dizia que o outro é o espelho onde eu me descubro como objeto. O vínculo, ele ativa porque o outro ele me revela. Eu vejo no outro a minha fragilidade que eu tentava esconder com essa armadura de autossuficiência. E como Heidegger falava, perigosíssimo Heidegger, nós somos seres com. Não existe nem eu sem um nós. E é nesse nós que a nossa vulnerabilidade é exposta. É interessantíssimo, porque se a gente olha pela perspectiva da psicanálise, eu adoro a psicanálise, cara. A gente entende que o vínculo é a rendição. A gente não ama o outro, a gente ama a promessa de cura de uma ferida narcísica. O outro ele torna um objeto que, por um instante, parece tapar um buraco da nossa castração, mas é um buraco estrutural, sabe? O vínculo, ele ativa tanto porque ele toca na nossa falta fundamental. A gente quer que o outro seja curativo, mas ele acaba sendo um bisturi e ele rasga. Às vezes, até uma ferida que tá cicatrizando ali se reabre, né?
Mas é nesse eu vejo essas questões como crescimento mesmo, porque a interação com o outro, a gente se relacionar no geral, não precisa ser só vínculos afetivos, amorosos. Pode ser até com amizades, com familiares. A gente tá em constante provação do nosso próprio eixo. Isso, quando a gente começa a ver de uma outra perspectiva, saindo dessa questão vitimista, a gente consegue ver que tem um grande potencial de crescimento nesses vínculos. Porque, cara, você se retira daquele papel de criança indefesa, sabe? Grande parte dos medos que a gente acaba adquirindo na nossa vida, que a gente acaba aí arrastando, é meio que vem, eu vejo que vem dessa questão da gente se ver indefeso, sabe? Só que, cara, a gente já é adulto. A gente já sabe lidar com as coisas, a gente já tem consciência, tá ligado? Eu me vejo, pelo menos hoje em dia, eu vejo assim, cara, eu consigo nomear o que eu estou sentindo, eu consigo me responsabilizar pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou fazendo e pelas minhas ações. Eu não vejo problema na conexão em si, eu não vejo problemas mais em vínculos, porque eu entendo que há esse potencial de crescimento. Só que você precisa entender, você precisa escolher as suas batalhas. Porque a partir do momento em que você se coloca para o mundo, para se relacionar com o outro, você tem que entender se aquele outro também está disposto a crescer nesse vínculo. Porque o que acontece? Às vezes você vai, assim, com todas as melhores intenções do mundo, você vai. Cara, teve uma situação que me ocorreu. Cara, eu aprendi a comunicação não violenta para poder me comunicar melhor, para poder falar e tal, não sei o que, não sei o que. E essa questão de respeitar o espaço do outro e tal. Extremamente importante, porque eu entendi as minhas feridas, eu entendi que eu estava dentro de um apego ansioso ali e tal. E eu tive que aprender a lidar com isso. Eu não descarto a minha experiência que eu tive com essa pessoa, porque foi de extrema grandeza, assim. Até os momentos ruins se tornaram bons porque eu pude ver essas sombras, entendeu? Eu sou extremamente grata, assim. Só que chegou a um ponto em que eu não conseguia me comunicar. Por mais que eu tivesse todo o cuidado, todo o tato de conversar com o outro, não tinha conversa, tinha ruído. E eu já falei num comentário esses dias que eu não consigo conversar com o outro quando tem ruído. Porque não se tem comunicação. Eu até fiz um vídeo sobre o ego. Quando o ego tá ferido, cara, a pessoa ela nem escuta o que você tem pra falar, ela só reage, só reage, só reage, e às vezes você só quer trocar uma ideia na boa. Mano, você vai com todo o tato, você vai com todo o cuidado do mundo e nunca é o suficiente. Então, é como eu digo, você tem que escolher as suas batalhas, você tem que escolher o lugar onde você vê propósito de crescimento e você vê que o outro também está disposto a crescer, certo? O vínculo em si ele não dói. O que dói é o que ele acorda na gente, né? É o barulho das nossas próprias correntes. Então, eu achei extremamente interessante e eu fiquei observando, até me arrepia. E eu fiquei observando isso, porque é de extremo crescimento, assim. Aí eu vejo as outras relações que eu tive, que eu poderia ter agido diferente. E a gente leva como aprendizado, a gente não carrega essa culpa, a gente não carrega toda essa densidade, sabe? Se a gente começa a cavar um pouco mais fundo nesses pilares, a coisa ela fica muito bizarra. Porque não é só sentir, é quase uma engenharia emocional que a gente monta sem perceber, sabe? Eu gosto muito também da. Eu estudei por um tempo para entender muitas das minhas coisas. Eu estudei a terapia do esquema. Ali, cara, abriu todas as portas, assim, para que eu conseguisse de fato me entender, né? Porque o autoconhecimento
Eu fiz uns 2 anos e meio, eu acho. 2 anos, 3 anos de TCC, terapia cognitivo comportamental. Aí ali já deu o primeiro start ali, porque eu entendia que eu não podia viver só na loucuragem, né. Aí, nossa, cara, extremamente desregulada, assim, ó, bagulho de doido. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço: "Cara, eu não conheço a Amanda que era lá atrás, que bagulho doido". E agora, eu sou um pouco mais eu me considero uma pessoa mais de boa, assim, tá ligado, porque depois que algumas coisas aconteceram, depois de muito murro em ponta de faca, depois de quebrar tanta cara, a gente tem que aprender, né, cara. Já deu de doer, né. Aí fui atrás de um tempo de análise, até que eu pensei: "Cara, eu acho que eu consigo caminhar com as minhas próprias perninhas". Aí eu fui atrás, eu gosto muito de estudar, então, nada melhor de pra se entender do que eu mesma, né, pra entender o que eu sinto, assim. E entendendo um pouco da dinâmica da psicanálise, estudando um pouco de terapia do esquema, utilizando muito dos ensinamentos que eu tive também com o Bruno, que era meu psicólogo da TCC. Os ensinamentos dele, as coisas que ele me dizia ecoam na minha mente até hoje, assim, muitas vezes. E cara, e foi indo assim, o meu processo de autoconhecimento foi muito nessa questão da psicologia, da terapia do esquema. Depois eu dei uma pesquisada sobre os traumas e tal, aí veio a parte da individuação, isso tudo nesse ano, sabe, nesse ano de 2025. Foram momentos intensos demais, assim, de eu me deparar com esses medos e com essas coisas que às vezes eu nem sabia que estavam ali, sabe. Então, foi um momento de grande crescimento. E nesse meio tempo também, eu não me fechei para o mundo, porque eu queria entender isso e queria nada melhor do que pra gente se conhecer estando na presença do outro, né. E me abrir a novas amizades, me abrir a conhecer de fato as outras pessoas sem ter esses 4 pilares aí da projeção, me abrindo de fato para conhecer o outro, sem ter a projeção, identificando quando vinha esses gatilhos da carência, né, as expectativas, tanto do outro para comigo, tanto minha para com o outro, e essa questão desse medo da perda, né, que a gente vai aprendendo a trabalhar. Então assim, para você, de fato, como eu falei, para você entender e para você conseguir se relacionar com o outro, você precisa se expor ao mundo. Você já não é mais uma criancinha indefesa, você é um adulto e você consegue arcar com as coisas da vida, sabe? Tipo assim, dá medo, dá medo. Às vezes o sentimento é muito grande, às vezes sim, mas você aprende a lidar, cara, sabe? É tipo, pô, cara, são experiências, você está aqui para experienciar, você está aqui para se desenvolver, tá ligado? Você se fechar para o mundo, meio que você corta isso. E sim, eu fiquei aí depois que eu tive essa relação até, que é essa que eu tentei de tudo, assim, que eu dei o meu melhor, eu estava no processo de me conhecer, eu estava fazendo a minha parte, estava fazendo o meu rolê, estava ali tentando entender o outro para que eu conseguisse me entender e não rolou, eu falei: "Não, agora espera aí, deixa eu me recolher". Isso foi em, março. Vou me recolher, vou ficar de boa aqui, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu ver certinho, deixa eu diluir todo esse rolê, porque foram aí alguns bons meses exposta a isso. Deixa eu me desenvolver, deixa eu entender o que que rolou aqui. De fato, eu deixa eu reconhecer que eu não estou preparada para incluir outra pessoa aqui. Isso que eu fiz. E assim foi. Cara, foram noites escuras da alma, entendeu? Que eu passei por momentos, assim,
Não por questão do que o outro me deixou, mas por ver essas feridas que ainda estavam abertas em mim. E vem questão de família, e vem amizade, e vem o que eu tô fazendo da minha vida, e vem o vazio, e vem a angústia. Por isso que eu falo bastante hoje em dia, porque eu passei por essas coisas. A noite escura da alma, ela não tá de brincadeira. Mas é antes do amanhecer que a noite fica mais escura. Então, foram meses, assim, foram uns 2, 3 meses. Até que teve um dia que eu simplesmente levantei da cama e falei: não, agora chega. Cansei de viver nessa mediocridade, cara. Aí eu dei jeito na vida, fui caçar uma coisa pra fazer e não parei mais, né? E, cara, tenho vivido legalzinho porque eu tenho coisas interessantes hoje em dia na minha rotina que me fazem olhar o mundo com outros olhos, né? Eu sempre digo que a gente olha o mundo com os olhos que a gente tem. A boca fala o que o coração está cheio. Então, eu me privo bastante, né? Não me privar, mas eu seleciono bastante os lugares que eu estou, as coisas que eu quero fazer, as pessoas ao qual hoje em dia fazem parte da minha vida, porque eu entendo que isso desestrutura todo. É que nem eu comecei falando ali, pô, isso desestrutura o que a gente constrói de alguma maneira. E a gente também tem que fazer essa análise sobre esses 4 pilares, para com o outro e para o outro contigo, porque às vezes pode acabar se perdendo demais, entendeu? E é importante a comunicação nesses casos, para que vocês estejam alinhados, né? Porque se você quer construir uma relação de fato, você precisa ter coerência das coisas que você faz, fala e diz. Não, faz, fala. Ih, esqueci o outro. Mas, cara, é necessário que ambos também estejam dispostos a crescerem emocionalmente e não só materialmente, né? Porque eu vejo bastante romantizado aí, pra estar comigo tem que crescer, não sei o que, não sei o que lá. Não vou trazer casos pessoais aqui, porque não vem ao caso agora. Que eu já ia botar aqui uma experiência minha que eu tive, mas vamos voltar ao assunto. Senão eu já me perco, já vou longe, tá? E o que eu falo. Cara, na psicanálise, dizem que a gente vive num eterno teatro de sombras, né? Eu não projeto no outro só o que eu acho bonito. Eu projeto o que eu não dou conta de ver em mim. Sabe aquela característica que te irrita profundamente no outro? Às vezes é exatamente o que mais esconde no seu. É o que mais você esconde no seu porão, meu irmão. E eu comecei a ver isso também, porque aí, ó. O que eu tô projetando aqui, tá ligado? É como se o outro fosse uma tela branca e você jogasse um filme de terror particular. Ou seu conto de fadas impossível. Aí, quando o outro decide ser ele mesmo, e ele vai decidir, porque ninguém aguenta ser tela por muito tempo, a gente sente como se ele tivesse traído, sabe? Mas a traição, ela foi nossa. E não por ter deixado o cara ser quem é, tá ligado? Tanto que, conforme esses meses foram passando, eu ouvi da boca do ser humano que eu estava estranha. Tipo assim, cara, talvez eu só não esteja suprindo as suas expectativas. Enfim. E eu sou estranha também, meu irmão. Você espera o quê de uma pessoa dessa? Eu já aceitei a minha estranheza, tá ligado? Aí eu tô ligada que eu não sou das mais normais. E tá tudo certo, que isso é o que me constitui, entendeu?
E é muito maneiro encontrar pessoas tão estranhas quanto. Às vezes a gente se encontra nas estranhezas, e isso é muito maneiro, cara. Aí, cara, a gente fala sobre carência, que daí é um buraco muito mais embaixo, né? Que a gente costuma aí achar que carência é falta de alguém, mas o papo existencialista é muito mais pesado, entendeu? Porque a carência é a consciência de que a gente é incompleto por natureza. Sabe aquele vazio de domingo à noite? Ele não é falta de um arroba. Ele é falta de ser. A gente tenta usar o vínculo como se fosse um reboco pra tampar a rachadura da parede. Eu até vejo memes hoje em dia, o vazio de domingo, não sei o que. Cara, pra mim é só mais um dia, tá ligado? Tô fazendo outras coisas. Cara, eu tô sempre fazendo uma parada. Eu não paro quieta, não. Por isso que o tempo de qualidade é muito importante comigo, porque eu tô sempre fazendo uma paradinha ali. Eu tô sempre inventando uma moda, tá ligado? Adoro, adoro. Ih, rapaz, fica parado comigo não. Movimenta, movimenta aí, tá ligado? E... Porque o vínculo em si, ele é vivo, né? Ele mexe, ele respira, ele precisa se movimentar. Não dá pra você usar a pessoa pra estancar um sangue que é seu. E quando a gente faz isso, a gente não ama, a gente consome o outro, tá ligado? É uma relação de vampirismo emocional, saca? É doideira. Aí, cara, a expectativa, mano, essa é a parte que mais gera briga. Que eu fico pensando no que o Sartre dizia sobre o olhar do outro. E a gente cria uma versão ideal da relação, né? Tipo, um contrato de 50 páginas, cheio de cláusulas minúsculas que a outra pessoa nunca assinou. Se você me ama, você tem que saber que eu tô mal sem eu falar. Você tem que puxar das cartas de tarô, pegar da bola de cristal, porque a pessoa não sabe se comunicar. Aí é foda, tá ligado? Cara, se a gente tem um vínculo, você tem que priorizar o meu tédio em vez do meu descanso. Pô, cara, a expectativa é uma tentativa de tirar o risco da vida. O vínculo, ele só é real porque existe o risco. Sem o risco do outro me decepcionar, eu não tô mais me relacionando com um humano, eu tô me relacionando com um app de delivery que tem que entregar o que eu pedi no tempo que eu quero, tá ligado? E não é assim que funciona. A vida não é assim, não é morango com leite condensado, não, meu bem. Às vezes as conversas difíceis são o pilar mais importante. O ser humano, o caráter. O ser humano em si, ele é constituído no conflito. É necessário conversas difíceis, tá ligado? Você não fugir dessas conversas difíceis só te deixa mais angustiado. Pisar em ovos é muito complicado para as duas partes, sabe? Aí a gente toca no medo da perda, né? Porque às vezes a gente evita ter essas conversas difíceis por medo de perder, mas às vezes geralmente é o que gera a perda. É o paradoxo. O medo da perda é o que amarra tudo isso no nó cego, tá ligado? Você deixa de criar laço e você vira amarra até que vira nó. O Heidegger, ele chamava de angústia frente ao nada. É o medo de perder o outro no fundo. O medo de ficar sozinho com a própria voz. Sabe quando o barulho da TV desliga e você é obrigado a ouvir os seus pensamentos? Eu conheço muita gente que não consegue viver sem um ruído de fundo. Não consegue conviver com o silêncio. Que não consegue conviver consigo. O vínculo, ele vira esse ruído branco, né? A gente usa para não encarar a nossa própria finitude. A gente acha que a gente segura o outro como se ele fosse uma boia. Talvez ele isso consiga nos salvar, mas a gente esquece que ele também tá tentando nadar. A gente desumaniza o cara.
O medo da perda faz a gente parar de viver o presente pra tentar segurar um futuro, cara. O futuro não. Cara, o futuro tá aqui agora. É muito complicado. Aí, de tanto medo de perder, a gente acaba aí não tendo nem o que a gente já ganhou, entendeu? E no final das contas, aprofundar nisso dói, mas liberta, cara. Eu sei que é dolorido. Às vezes eu trago aí pontos que, ó, eu tô com a feridinha, mas é aí que tá. Se te toca de alguma maneira, cara, porque tem coisa aí e vale a pena investigar pra você melhorar, pra você, sabe, ter vínculos melhores pra que você consiga se relacionar de uma maneira melhor. Eu me arrepio novamente, olha como eu estou arrepiada, vocês não estão conseguindo ver isso, cara. Depois que você consegue ver essas sombras, eu sou luz e eu estou aqui para dar luz às suas sombras. Porque quando era eu, não tinha ninguém pra dar luz às minhas mentiras. Tinha sim, eu fui atrás. Mas, cara, quando isso acontece, você para de perguntar por que que o outro me faz sofrer e você começa a entender o que é que eu tô tentando resolver em mim usando a pessoa de ferramenta. Esse é o ponto, meu bem. Você tem que entender que você não se relaciona com o outro, você se relaciona consigo o tempo inteiro. Esses dias eu tava vendo que nós nos relacionamos com a consciência que a gente tem hoje. Então, por isso que é importante a gente levar como aprendizado as experiências que a gente acabou tendo. Eu até falei sobre culpa há algum tempo atrás. E se você não consegue alterar agora para fazer com que aquilo melhore, você tem que tirar como aprendizado, entendeu? Para que você consiga aí criar novas memórias. Não se condene, cara. Estou arrepiada novamente. Não se condene. Não fique preso numa prisão sem grades. Eu me vi há muito tempo presa numa prisão sem grades. Porque não elaborei muito ainda, mas nas minhas escritas sempre tinha uma analogia assim. Outra analogia também que eu faço. Depois que eu me mudei de cidade, que eu vim pra serra, eu saí lá do vale e vim pra serra. Eu gosto muito de usar que eu precisei subir a serra para olhar para o horizonte e ele não estava anuviado. Eu consegui ver possibilidades, eu consegui ver a cidade lá embaixo, tá ligado? Não tinha mais neblina, eu não estava mais com os pensamentos anuviados. E tinha um lindo pôr do sol. Cara, pensa. Se isso te tocou de alguma maneira, eu tô lá pelo Instagram, luz.sila. E tem mais vídeos lá pelo TikTok. Agora que eu comecei a migrar pro Instagram, mas o TikTok tem muito mais conteúdo porque eu comecei lá. E é isso, cara. Obrigado por me ouvir, obrigado por sustentar este desabafo barra pensamento. Eu acho que foi muito mais fluido esse do que o outro episódio. E a gente vai melhorando. Essa é a boniteza da imperfeição humana. Obrigada. Beijos. Cuide-se. E que você tenha aí um bom início de ano. Eu estou gravando agora, dia 31 de dezembro de 2025.
E dia 5 de janeiro é meu aniversário. Eu sei que não interessa, mas eu queria falar. Obrigada.